Olá, igreja, a paz do Senhor. Hoje eu venho compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida, para ministrar a sua vida. Então, essa mensagem tem o seguinte tema: quem é o seu altar? O que nós temos feito do seu altar? Muitas das vezes nós não nos atentamos o que significa, o que simboliza o altar, né? E venho trazer algumas especificações, né? algumas definições do que é altar, para você entender e para que essa mensagem venha a ser ministrada corretamente sobre a sua vida. O altar, em hebraico, significa lugar de matança. E altar, em grego, significa lugar de sacrifício. Então, o altar ele tem a ver com oferta e sacrifício, certo? Antigamente, Elias, né? O famoso altar de Elias, quando Elias ergueu um altar, o altar de pedras brutas que Deus tinha especificado que seriam as pedras, ele ergueu um altar, né? Todos conhecem essa passagem, que Elias ergueu um altar e o fogo desceu do céu sobre o altar. Então, o altar simboliza Deus, a presença de Deus. E se o altar simboliza a presença de Deus, representa Deus, nós levamos as nossas ofertas e os nossos sacrifícios ao altar. Levamos diretamente para Deus, né? Então, tudo isso que vem falando sobre o altar, de oferta, de sacrifício, então nós levamos diretamente para Deus. Todo o nosso sacrifício, ele tem a ver com o perdão dos pecados. Então, quando a gente leva um sacrifício a Deus, nós levamos... Quem é o sacrifício hoje em dia? Hoje em dia o sacrifício somos nós. O sacrifício somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio como oferta. Deus enviou Jesus para que ele fosse ofertado por nós, para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós tenhamos aproximação com Deus, tivéssemos intimidade com Deus, tivesse aproximação, tanto que o véu se rasgou, para que a gente tivesse livre acesso. Então nós fomos aproximados, nós nos achegamos a Deus, né? O véu que separava já não separa mais. Então, nós temos o livre acesso para estar diante de Deus, porque Jesus foi o sacrifício vivo, através da oferta de sangue do seu próprio Filho, Jesus. Ele nos ofereceu para que chegássemos à sua presença. Então, ele mandou o seu Filho para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então, isso tudo vem falando sobre altar, sobre oferta, sobre sacrifício. E nós sabemos muito bem que hoje o sacrifício somos nós, o sacrifício sou eu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu levo diante do meu altar, eu levo diante de Deus. Então, toda a oferta, toda a minha alegria, tudo aquilo que eu oferto a Deus, tudo aquilo que eu venho ofertar a Deus, vem tudo para que a gente venha se aproximar de Deus. Antigamente se sacrificavam animais, sacrificavam vidas, né? As pessoas sacrificavam vidas de animais para que nós tivéssemos perdão, para que as pessoas recebessem o perdão de Deus. Novilho, cordeiro, né? Tanto que Deus pedia antigamente para que tivesse esse sacrifício, né? De sangue, de cordeiro, para que o perdão dos nossos pecados fosse perdoado, para que tivesse perdão dos nossos pecados, né? E a oferta vinha como um aroma suave, né? Quando a gente ofertava, tanto que quando Deus movia, fizesse alguma coisa antigamente, Deus ajudou o povo a passar pelo Egito. Moisés foi lá e ergueu um altar a Deus, dizendo: esse lugar aqui foi o lugar que Deus foi lá e me ajudou. Tem uma passagem em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 ao 22, que diz assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo corpos lavados com água pura. Meu irmão, resumindo, tendo, pois, irmãos, coragem de entrar diante da presença de Deus, através da oferta de sangue do seu Filho Jesus Cristo, que ele nos ofereceu para que chegássemos à sua presença. E hoje, irmãos, vivemos de forma aleatória, fazendo a nossa própria vontade e esquecendo a vontade de Deus. Muitas das vezes, a gente peca e logo nós mesmos nos justificamos com que pecamos. Muitas das vezes nós pecamos fazendo um pecado tão grande e a gente mesmo justifica. Por que nós pecamos? Ah, pequei porque aquilo ali, porque eu fiz aquilo. Ah, traí porque, poxa, fulano foi lá e me traiu, aí eu tive que trair ela também. Ah, roubei porque, poxa, eu estava com fome. Não justifica. Muitas das vezes nós não temos justificação para isso, né? E quando isso acontece, logo perdemos o temor a Deus. O temor de você ver assim, caramba, o que está acontecendo? Será que Deus está se agradando? Será que Deus não está se agradando? Será que... O temor, a potência de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Logo quando pecamos, logo quando começamos a vir com desculpas, nós começamos a perder o temor de Deus. E isso, meu irmão, é muito complicado. E isso tem que ser visto com muita atenção, porque o temor de Deus é que nos faz viver aquela palavra de Deus, de ver que Deus ainda continua sendo Deus. Hoje nós somos uma geração que tudo tem uma desculpa, né? Tudo tem uma desculpa. Então o temor ele vai se afrouxando, o temor ele vai se perdendo conforme vai passando, porque nós mesmos acabamos colocando um monte de desculpas, colocamos um monte de justificativas em cima daquilo que não tem desculpa e não tem justificativa, né? O que você vai justificar quando você xinga? Você vai justificar porque o irmão te provocou para xingar. Aí você tem que ter o controle, o autocontrole. Você vai justificar por que você roubou. Ah, eu roubei porque eu estava com fome. Não existe essa justificativa, não existe essa desculpa, né? E quando nos damos conta que essa desculpa, que essa justificativa está ficando cada vez maior, virando cotidiano, né? O nosso cotidiano, nós acabamos perdendo realmente o temor de Deus. E esse temor de Deus a gente tem que parar e prestar atenção. Porque quando estamos perdendo o temor de Deus, nós estamos nos afastando da presença de Deus, né? Porque quando nós deixamos de fazer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, nós estamos nos afastando da presença de Deus, né? E ao invés de estarmos preocupados com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, estamos preocupados com a vida do próximo, com a vida do nosso irmão. Ah, poxa, a vida do nosso irmão. Ah, poxa, quando você olha do muro, olha lá para o muro lá, pô, seu irmão está lá na fornicação, está no adultério, está roubando, está traindo, está fazendo tantas outras coisas. E nós, crentes, estamos falando mal. Meu irmão, às vezes nós ficamos tão preocupados com a vida do próximo que perdemos o temor. Estamos preocupados com a vida do próximo que se esquecemos da nossa vida. E acabamos vivendo a vida do nosso irmão. Olhando para a vida deles. E acabamos tendo notícia de que o vizinho está traindo, o vizinho está roubando, o vizinho está na fornicação, o vizinho está fazendo tantas outras coisas. E a gente acaba falando mal. A gente começa a falar mal daquele vizinho. Poxa, tá vendo? Fulano, poxa, traiu. E agora? Caramba, aí Deus está saindo, meu irmão. Tenta ajudar. Tenta ser diferente. Coloque diante de Deus os seus joelhos. Coloque de Deus, dobre os seus joelhos diante de Deus e comece a orar a Deus. Sabe por quê? Porque aquele irmão está cego. Aquele irmão está preso no pecado.
Aquele irmão não consegue sair do pecado. Então, para ele sair desse pecado, ele tem que ter uma ajuda. Tem que ter um intercessor. Ah, o nosso intercessor é o Pai, sim, mas você ajuda na sua oração. Dobra o seu joelho. Ora, ajuda, ao invés de ficar questionando, ao invés de ficar falando mal, ao invés de querer ficar justificando. Ah, não, fulano traiu, porque, poxa, a mulher dele traiu ele também. Uma mulher daquela, feia, horrorosa daquela, teve que trair, feia demais. Não existe justificativa para isso. Não existe justificativa, não existe esse tipo de desculpa. Por que o fulano traiu? Não existe, fulano roubou. Pô, roubou, estava passando fome. Eu sei, meu irmão, coloca o seu joelho diante de Deus, dobra o seu joelho diante de Deus e peça a provisão de Deus. Cadê o temor de Deus? Quando a gente tem temor a Deus, nós não pensamos nem em roubar. Quando nós temos temor a Deus, nós não pensamos nem em fornicar, nem em trair. Nós não pensamos em nada disso quando temos temor a Deus, porque nós sabemos que a lei de Deus ela vai vir, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. Não tem essa. Então, o mundo já está cheio de acusador, irmãos. Para de acusar, vamos parar de acusar, vamos parar de tomar conta da vida do nosso irmão e ser um acusador. E vamos ser diferentes, vamos ser um intercessor na vida do nosso irmão. Ao invés de estar acusando, ao invés de estar falando mal, difamando, ocorrendo fofocas no nosso meio, vamos estar colocando diante de Deus. Vamos ser diferentes. A nossa geração já está muito corrompida hoje em dia. A nossa geração já está muito disturbada porque nós, como já disse, nós somos uma geração de desculpas, de justificativas. Nós sempre nos justificamos. Ah, eu falei aquilo porque eu estava muito irritado. Não existe. Nós temos que ter autocontrole. É claro que nós vamos pecar. É claro que uma hora nós vamos sair do controle. Mas nós temos que ter consciência de que nós estamos pecando. Nós estamos fazendo errado. E não justificar o que nós temos feito de errado. Nós fiz errado e pronto. Senhor, me perdoa. Fiz errado. Pequei contra ti. Né? Levo a ti, Senhor Deus, sim, meu Pai. O sacrifício hoje sou eu. Me coloco diante do Senhor aqui, ó. E tudo que eu tenho, tudo que sou, ofereço ao Senhor. O sacrifício sou eu, Pai. Me perdoa. É esse tipo de atitude que nós, crentes, devemos ter. Entende? O que o nosso altar simboliza? O que simboliza o seu altar? O que simboliza o meu altar para mim? O meu altar simboliza a presença de Deus, simboliza o temor. Então, meu irmão, tenha temor na palavra de Deus. Tenha temor ao fazer as coisas de Deus. Não justifique nada da sua vida. Não venha com desculpas, com aquilo que não tem necessidade de ter desculpa. Então, meu irmão, você pode simplesmente pedir perdão a Deus de todo o seu coração. Se arrepender do que você fez. Não precisa olhar o muro do vizinho. Não precisa dar uma espiadinha no muro do vizinho para saber se a vida do vizinho é melhor que a sua. Não tente fazer isso, sabe por quê? Porque muitas das vezes o inimigo vai tentar você para você dar uma espiadinha no muro do vizinho e o vizinho às vezes tem uma condição melhor que a sua e gerar uma inveja no seu coração. Às vezes o vizinho tem uma piscina e você não tem uma piscina, mas coisas bobas, as coisas que nós queremos para o nosso desejo, para nos satisfazer, às vezes o vizinho tem, às vezes acontece em outra situação e gera uma inveja. E você não vai chegar para mim, vai falar para mim: ah, Diego, a inveja é santa. É uma desculpa, meu irmão. Isso é uma desculpa. Não existe inveja santa. Não existe inveja santa. Existe a inveja que o inimigo coloca no seu coração, que gera um desejo e que você tem aquele desejo. Ah, poxa, o vizinho, aí você é homem, dá uma olhadinha no muro do vizinho e o vizinho tem uma esposa, né, bonita, que malha, que faz aquilo e aquilo tudo, e você vai dar uma espiadinha lá aqui no muro do vizinho. Vai gerar o desejo no seu coração. Quando gerar o desejo no seu coração, meu irmão, é difícil de tirar. Porque quando nós olhamos, nós já pecamos. Já caiu o desejo para o nosso coração e a gente já pecou. Então, meu irmão, evita de olhar o muro do vizinho. Evita de fazer comparações com a vida do irmão. Às vezes o irmão tem um carro bom, uma casa boa. Irmãos, Deus tem bênçãos para todo mundo. Deus tem bênçãos para todo mundo. Deus vai agir com cada um da forma que agrada.
Meu irmão, se você é um intercessor, seja um intercessor. Se você é um adorador, seja um adorador. Às vezes a vida do irmão que está lá do outro lado do muro, ele não tem uma vida de paz. Pode ter uma bela de uma mulher, pode ter um belo de um carro, pode ter uma bela de uma casa, uma situação financeira ótima, mas não tem Deus na sua vida. Não tem um altar onde ele oferta alegria, não tem o sacrifício, não tem um altar de sacrifício que ele oferta, que ele sacrifica a tua própria vida. O sacrifício sou eu, Jesus. Aqui eu estou diante do Senhor, quero colocar a minha vida inteiramente diante do Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tem melhor coisa de que colocar a tua vida diante de Deus? Ter a melhor sensação de que você sabe que o Pai está te ouvindo. Meu irmão, então coloque diante de Deus tudo, para que Deus seja o seu porta-voz, para que Deus seja o teu sustento. E tem na palavra de Deus que diz em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, que diz: e Deus te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Também, irmãos, temos no 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo de 10 a 11, que eu vou ler para vocês. É assim, ó: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração, para que nós possamos consertar o nosso altar, para que possamos olhar para o nosso altar e começar a entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Consertar aquilo que pode estar ocasionando um desmoronamento no altar, um distanciamento do altar. Se o altar representa a Deus e a oferta nos aproximou de Deus, nós temos que entender que a nossa vida é diante de Deus. Nós, quando somos crentes, nós temos que ter uma vida no altar, uma vida consagrada, uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. E eu vi uma frase bem legal que diz assim, ó: quem crê se lança, quem ama se entrega, quem confia se dispõe, quem é revoltado se sacrifica. Aquele que é revoltado, irmãos, aquele que está no pecado, está sendo revoltado, está tomado de uma ira, ele se sacrifica. Ele fala: Senhor, não quero ficar dessa forma, não quero ficar revoltado. Sacrifico a minha vida. O sacrifício sou eu. Não quero isso para mim. Muda isso em mim. Muda isso. Coloca a tua paz, o teu espírito sobre a minha vida. Então, meus irmãos, receba essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você venha a ser restaurado no seu altar. Que você venha restaurar o seu altar. Que você venha fazer com que o temor de Deus venha estar aceso na sua vida. Para que assim as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Entenda os planos do Senhor. Não venha com justificativas. Porque justificativas e desculpas é para o inimigo. Porque o inimigo gera todo o desejo para que possamos pecar. E nem sequer saber que estamos pecando. Então, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja abençoado, assim como eu também fui abençoado. Espero ter passado a mensagem do jeito que Deus mandou. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.